iniciando mais um Conversa Aberta com duas pessoas incríveis. Hoje estamos aqui com a Neidiane Silva e com o Everton Araújo. Os dois são psicólogos, né? E trabalham na rede pública, né? Neidiane trabalha na rede municipal e o Everton trabalha na rede estadual. Eu queria que vocês primeiro se apresentassem, né? Assim, o que vocês fazem e um pouco sobre quem são vocês. Eu sou a Neidiane. Como você falou, né? Eu trabalho na rede municipal, atendo crianças do espectro autista no centro de autismo da rede municipal. Então, atendo só crianças da rede municipal. E também atendo jovens e adultos numa clínica particular, né? Então, eu atendo todas as faixas etárias. Massa. E eu sou o Everton Araújo, trabalho na DIPSE, né? Que é o psicossocial da Secretaria de Educação. E também atendo na clínica, atendendo jovens e adultos, né? É muito gratificante. Então, às vezes eu consigo pegar um pouquinho dos dois lados dessa história, né? Lá na escola, nas demandas que surgem ali no ambiente escolar e dentro da clínica, acompanhando todo o processo terapêutico desse adolescente. Das diferenças, né? Aí a gente começa a primeira pergunta, que não quer calar, né? Porque a Diane falou pra mim que era... Eu trabalhei 15 anos num veículo de comunicação aqui da cidade, né? Pode falar o veículo? Claro, pode ficar à vontade. No Jornal Folha de Boa Vista. Então, a minha primeira formação é publicidade. Então, eu trabalhava no setor comercial, na parte de publicidade mesmo do jornal. Aí a nossa pergunta interna aqui, que não quer calar. Como que você foi parar na psicologia? Na verdade, a psicologia sempre foi a minha primeira opção. Mas, na época do vestibular, não deu muito certo na federal e eu não queria ficar parada. Aí, eu tentei analisar qual é o curso, que também é na área de humanas, que eu vai somar lá na frente, né? E aí eu optei pela comunicação. Soma. Tá junto, tá ali, né? É base. Pra quem tá na comunicação, tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque às vezes tu tem que trabalhar tanto a comunicação e a psicologia pra pessoa se abrir, né? É a escuta, né? Então, a escuta na comunicação também é realizada. Você aí, do outro lado, tem que ouvir, né? Para fazer seus questionamentos. Então, tem uma ligação, entende? E aí, eu comecei a trabalhar na Folha, fui trabalhando, ficando. Me apaixonei também pela área. Nossa, sou apaixonada pela equipe, pelo grupo Folha. Eu sempre falo que é uma família para mim. Foi difícil cortar o cordão umbilical, mas a psicologia realmente é o que o meu coração queria, né? E quando eu estava lá na Folha, fiz o vestibular, fiz o curso de psicologia. Ainda fiquei 2 anos formada, continuei na Folha, mas agora eu tenho que ir, porque eu tinha essa ânsia, né, de ir para a área. Mas a psicologia sempre foi a minha primeira opção, porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas, de analisar os comportamentos, de tentar entender as emoções. Na família, na escola, as pessoas sempre me procuravam para conversar, para externalizar. E assim, para sair desse senso comum, eu queria entender um pouquinho mais a fundo. E a psicologia me deu essa base. E agora já faz um atendimento completo. Basicamente isso, né? E você, Everton? Eu tenho essa base de... As pessoas me procuravam para conversar, para contar sobre a vida, falar coisas que não tinham falado para ninguém ainda, sabe? E aí, lógico, trabalhei em inúmeros lugares, já trabalhei em agências de marketing, né? Antes de atuar como psicólogo, eu atuei numa agência de marketing. Já trabalhei como vendedor, enfim, trabalhei com muitas coisas. Antes de chegar na psicologia. Antes de chegar ali em psicólogo real, oficial, né? Atuante. Até para pagar as contas, né? Porque a gente se formou junto, inclusive. Sim, era o líder da turma. E a nossa parceria... Ou seja, B.O. pra caramba. Tudo deixa pro Everton resolve. Desde lá ele já tá habituado com os B.O.s. Exatamente, desde lá. Então, passei por muitos caminhos, mas é que nem eu tava te falando, né? Hoje eu me encontro num lugar atendendo jovens e adolescentes ali e que tem uma relação com o primeiro lugar onde eu tive contato com a psicologia, que foi na escola. Né? Então, isso é muito gratificante, saber que de alguma forma eu tô podendo retribuir ou fazer algo semelhante ao que fizeram comigo. Foi me acolher no ambiente escolar, né? Hoje então, você que faz isso, né?
Eu imagino o quanto é gratificante, que é igual eu falei para vocês. Quando eu, enquanto conselheira, quando eu estive na escola, que eu estudei para falar para as crianças sobre o direito da criança, para falar para os adolescentes sobre o direito da criança e do adolescente. Aí me chamando de tia, eu falei, rapaz, um dia desse era eu aqui. Eu falei, nem faz tanto tempo assim. Mas assim, passa uma nostalgia na gente, né? E quando a gente tá num lugar que a gente quer estar, a gente se sente realizado, a gente se sente bem. E aí eu pergunto, existe diferença para a questão de criança, de adolescente, vocês que trabalham nessa área da psicologia? Você trabalha especificamente com crianças que têm transtorno do espectro autista. Então, assim, já é uma especificidade bem peculiar e eu acredito que também seja bem dinâmico e diferente, né? Difícil, porque o que a gente é acostumado a ouvir é as crianças que têm o TEA, cada um tem um mundinho diferente, né? Para lidar. Então, assim... E você que lida com adolescentes, né? Com as famílias. Então, eu sei que a Gypsy ali chega muito problema. Normal. Nosso histórico é bem complicado, assim, no nosso pêndulo. Vocês dois, vocês conseguem visualizar a diferença? Qual é aquela pergunta que eu fiz mais cedo. Qual deles é o mais difícil de lidar? Qual deles é o mais gratificante? Qual é a situação, assim, enquanto psicólogos para vocês, qual é o mais desafiador? Existe uma diferença, porque, assim, dependendo da faixa etária, do desenvolvimento de cada pessoa, vai ter uma técnica e alguns recursos diferentes. Por exemplo, para crianças, a gente vai precisar mais usar a parte lúdica, mais alguns recursos realmente terapêuticos. Né? Então, a criança vai mais mesmo na parte lúdica. Agora, quando é um adolescente, quando é um adulto, a gente vai já começar a trabalhar mais a escuta. Né? Então, dependendo do grau de entendimento, de desenvolvimento de cada paciente, vai existir uma técnica que vai se aplicar melhor. Né? Então, a diferença da criança é que é utilizado mais recursos terapêuticos lúdicos. E os adultos e adolescentes, a gente vai trabalhar a escuta, a psicoterapia, o autoconhecimento, né? Então, tem algumas diferenças. É massa, assim. Eu, particularmente, eu acho desafiador atender criança. Então, eu não atendo criança, né? É uma limitação que eu tenho. Eu falo, cara, é um desafio, né? Então, e é importante reconhecer, né? Isso, nossa, é muito importante, de verdade, assim. Eu não consegui estabelecer esses limites, assim, até aqui, ok, até aqui não. Então, eu acho incrível, às vezes eu conversando com a Nediane, eu falei, cara, e aí? Que desafio, né? Que difícil, isso, exatamente. Nossa, eu tenho um filho de 3 anos, ele fez 4 agora. Então, eu falo, cara, às vezes eu tô aqui e eu sou profissional da saúde mental e eu tenho que lidar com meu filho. Aí eu tenho que colocar todas as... Aquele... Respira. Tá tudo Diálogo, bem. Vamos lá. Eu faço tantas essas orientações, eu tô colocando em prática agora, minha vez, né? Pra não fazer da casa do ferreiro cheio de espeto de pau. O que é muito difícil, convenhamos. Muito difícil. E aí, ter que lidar com isso. Então, eu curto pra caramba atender adolescente, eu acho massa. A linguagem é diferente. Então, poxa, eu chego, eu colo junto com ele, entendeu? Eu vou ali e tudo mais, vou sondando, vou ganhando espaço pra poder dar as orientações que são necessárias, né? Que fazem parte das minhas atribuições como psicólogo dentro da Secretaria de Educação. Então, atender adulto também eu curto, acho muito bacana. Os recursos são diferentes, as intervenções são diferentes, tem mais maturidade ali, às vezes, naquele indivíduo que a gente está atendendo. Então, tem mais abertura para algumas coisas, outras nós vamos acessando durante o processo psicoterapêutico, né? Então, eu particularmente acho que, assim, tem essas diferenças e essas são as minhas limitações, pelo menos, em relação a... Mas, quando a gente se coloca para atender um paciente, eu sempre falo assim, que cada paciente é um mundo diferente. Sendo criança, adulto, adolescente, jovem, idoso. Eu atendo até idosos. Tem minha paciente mais idosinha, tem 76 anos. Então, é muito legal você ver o resultado que a terapia vai sendo realizada dentro deles. Então, independente de faixa etária, é gratificante você ver que está dando certo, que o paciente está aprendendo sobre si, está vencendo suas dificuldades, suas limitações. Então, ver essa evolução de cada paciente, independente de idade, é muito gratificante. Eu tenho uma curiosidade.
Realmente, todo mundo precisa de terapia. Eu Assim. defendo essa tese. Minhas ressalvas, né? E tem essas ressalvas, eu acho que é importante para todo mundo. Não que vai ser uma terapia para sempre, mas é legal você ter um contato com a terapia. Para saber como funciona. Como funciona, para você se entender, entendi, agora eu vou usar esses recursos que eu aprendi para outros desafios. Não precisa ser para sempre, mas ter um contato é importante. E as tuas ressalvas? Então, eu já ia falar assim, existem pessoas que elas conseguem lidar muito bem com as suas questões, ponto. E que ela vive uma vida sem precisar tocar em algumas áreas, porque não gera desconforto, não é desadaptativo, isso não influencia diretamente nas funções dela do dia a dia, por exemplo, né? Então, ok, às vezes ela vai passar uma vida, vai viver bem, vai ter o seu bem-estar, mas sem precisar ter esse contato direto com a psicoterapia ou de fazer psicoterapia. Às vezes ela vai ter contato com um psicólogo, pode conhecer alguém, pode ter um conhecimento sobre, mas ela consegue lidar bem com as suas questões. Em contrapartida, existem pessoas que não, né? E tá tudo bem. Né? Eu Cada acho um com a sua limitação, né? Exato. E aí, ok, existe ali, de alguma forma, um desconforto que ela gostaria de tratar, alguma questão, alguma dúvida em relação a si mesma, às suas emoções, autoconhecimento, tá buscando autoconhecimento ou não, chegou no nível de gerar um transtorno mental, ok, necessário. Mas eu vejo também que é difícil uma pessoa não passar por desafios, né? Então, a gente tem fases da vida que está passando por problemas, por desafios, por estresse, por um momento de luto, por exemplo. Então, mesmo essas pessoas bem resolvidas, é legal ter essa abertura para acessar uma parte da vida delas que talvez elas nem entendam que precisam de uma orientação, de enxergar de uma forma diferente. Porque a nossa vida nunca é linear, sempre tá em altos e baixos. Às vezes tu tá lindo, voando, aí daqui a pouco tu tá lá no buraco. Inclusive, Janeiro Branco é para desmistificar isso, né? Para mostrar para as pessoas que terapia, que cuidar da saúde mental não é só para essas pessoas que têm o estresse, a ansiedade ou algum transtorno. É também para você se conhecer, para o autoconhecimento. Então, terapia não é para tratar uma dificuldade, um problema. É para, na verdade, você pode começar antes. Prevenir, entende? Se você se entende, se você consegue entender suas emoções, como se comportar, você pode evitar vários transtornos na sua vida lá na frente. Então, você não precisa ir para terapia para tratar os transtornos. Você pode aprender antes de chegar lá. Preventivo. Por isso eu falo que é interessante você ter um contato com a terapia para você entender essas suas limitações. Porque às vezes tá tudo bem. Mas prevenir é antes de acontecer algo. Entende? Então, por isso eu entendo o que o Everton falou, mas se a gente for pensar esse número, essa porcentagem de pessoas que são bem resolvidas, é mínima, é baixa. Porque quem não tem problema? São as exceções, no caso. São as exceções. Existe, com certeza, amigo, existe, mas são as exceções, porque quem não tem problema? Né? Com certeza, todo mundo tem. Mesmo que pouquinho, assim, né? Eu não tenho tanto, assim. Umas crises de ansiedade aqui e ali, às vezes. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Dá pra... A gente respira fundo, né? E vai. Inclusive, a respiração é recurso, tá? Viu? Já pega essa, já anote. Você que está aí nos assistindo, lembre, respirar é o recurso. É um recurso para amenizar a ansiedade. Olha aí. É porque é difícil respirar quando você tá na crise. Às vezes, e o pior é que assim, né? Não é tão pesado, de vez em quando pesa um pouquinho, que é aquela dor na costa, aquela falta de ar leve, assim, aquele aperto no peito, que tu não sabe de onde vem. Então, daqui a pouco eu saio aqui. Vamos ali no canto, né? Vamos marcar uma sessão. A gente brinca, mas às vezes são gatilhos, né? Quando eu falo isso, o meu gatilho, eu já tive o contato com a psicoterapia. O meu gatilho foi uma reprovação que eu tive lá atrás, que eu achei que eu era muito fodona. E aí, quando você cai e você percebe que, na verdade, você não é nada, aí você fica assim meio ansioso, sabe?
E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei fazer eu precisei de um apoio mesmo. Assim, o coitado do meu psicólogo, ele sofreu um pouquinho comigo, porque eu sou muito intensa. Eu consigo reconhecer isso em mim. Eu sou muito intensa, então quando eu começo a conversar, eu falo, aí ele não conseguia acompanhar. Ele, calma, a gente ainda não saiu da sua infância. Pera, eu vou chegar lá devagar, pra te passar num processo de adaptação. Pra ele se adaptar comigo e eu me adaptar com ele, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, eu sou muito intensa. Tem que passar pelo estágio probatório. Eu cheguei, mas você já? Ele falou, pois é, nossa primeira sessão já foi, vamos pra próxima. Poxa, foi tão rápido, eu ainda não te contei nada. Quero mais, Passou né? 50 minutos. Passa muito rápido, é igual quando a gente tá aqui conversando, a gente acha que o tempo não voa, e daqui a pouco a câmera tá só levantando a mão ali. No horário. Mas, assim, a gente sabe que hoje a gente tem realmente uma demanda muito alta, né? Principalmente quando a gente fala sobre crianças, sobre adolescentes, sobre adultos. E aí a gente fala, assim, eu costumo conversar com os conselheiros no meu trabalho, né? E as pessoas que eu conheço também. E a gente fala muito, assim, que a criança e o adolescente, ele é reflexo da família. Entendeu? Então, quando vem, pra mim, por exemplo, lá no conselho, que eu vejo uma criança que se automutila, né? Que foi aquilo que eu perguntei pra vocês, porque assim, é alarmante você ver o quanto é comum. Hoje você vê, assim, adolescentes, crianças com os braços cortados, às vezes todo machucado, você não consegue identificar, entender o porquê. Nas coxas também. Às vezes muito escondidos, né? Eu acho que eu já atendi em menos de 3 meses, eu acho que eu atendi 8 adolescentes. E olha que a demanda não é tão alta assim pra isso, entende? Porque geralmente eles escondem. Mas são coisas que já são visíveis. Então, a gente atende, a gente tenta conversar, é muito reflexo do que? Bullying, violência em casa, a não aceitação, adolescentes, às vezes, que são homossexuais, que a família não aceita. E aí, tipo, isso vem gerando uma série de problemas. E aí, quando eu falo assim, eu chego, vocês, que são da área da saúde, que a gente fala sobre saúde mental, não adianta tratar só adolescente e criança, eu preciso tratar a família. E aí, como é que vocês lidam com os pais dessas pessoas que chegam para esse tratamento? Você que chega com uma criança que tem transtorno do espectro autista, a família ela já vem desgastada até ele descobrir que faz todo aquele trâmite. A gente teve aqui um pai, né, que ele é pai de 2 crianças que têm transtorno do espectro autista. E aí ele fala o quanto é desgastante para a família, né? Até o momento de descobrir, porque aí ainda vem um preconceito. Nossa. Aí vem aquele povo que diz que é frescura do menino. Nossa. Ah, não, esse menino aqui não sabe. Má educação, bate que resolve. Nossa. Na minha época não tinha isso, lembra? E aí a gente pensa, por que a gente tem um monte de adulto doente atualmente? As pessoas, elas não entendem dessa forma. E aí você entra com tabu. Ah, mas é porque vocês falam... Na minha época eu apanhei e não morri. E o psicólogo... Mas é um clássico. Mas tá aí, doido, batendo todo mundo, tocando terror, agressivo em casa, agressivo no trabalho, se corta, se machuca, ou é alcoólatra, ou usa droga, ou se afoga na comida. Então, assim... Descarrega de alguma forma. De todas as formas. E às vezes de todas as formas, né? Nem só de uma. E aí, como que vocês, na área da saúde, lidam com esses pais que estão vivendo essa série de problemas em casa e que também precisam de ajuda? E aí? É por isso de tentar desmistificar a questão da terapia, da saúde mental, né? Porque muitos deles não procuram a gente, né? Às vezes levam o filho e levam o filho pra gente resolver o problema deles. Mas precisa ser um trabalho em conjunto, né? Então, é importante a gente fazer a escuta do pai, mas também investigar como é que é na escola, fazer a escuta do adolescente, da criança, mas precisa ter esse trabalho em conjunto, mas é complicado a gente mudar quem não quer mudar. Então, tem pais que, às vezes, tá tão difícil a situação que pode até se abrir, mas alguns não. E ainda diz, eu não preciso de terapia, eu não sou doido. Exatamente. Eu já ouvi várias vezes. O problema é o meu filho, e às vezes não é. Às vezes, tem muitos adolescentes que a gente atende, que o problema nem é o adolescente. O problema é o mais pai, comum do que parece. É a família. Então, a gente está lá conversando com o paciente, fazendo a escuta ativa,
a psicoeducação, mas aí vem os relatos, a gente entende, meu Deus, esse pai precisa de terapia. Exatamente. Em muitos casos eu encaminho. É. Eu encaminho os responsáveis para atendimento psicológico. Eu toda vez também encaminho sempre os pais. Eu busco conversar, né? Chamo, posso conversar com seu pai na próxima sessão? E aí tem uma conversa, explico o que é a psicoterapia, por que seria importante, e é somar na evolução e no tratamento da criança, se ele também fizer esse acompanhamento. Então tem que ter um jeitinho, a gente tenta, a gente fala, alguns, ok, aceita, mas alguns, não, eu não tenho problema. Você precisa ajudar o meu filho, eu também. E não é bem isso. E pra quem tá em casa, vamos lá, eu tenho um filho que eu identifiquei que ele tá se automutilando, ou que ele tá ansioso, ou que ele tá depressivo, ou que ele tem crise de raiva, sei lá, qualquer transtorno. Eu, enquanto pai ou mãe, o que eu faço? Assim, pra poder lidar com meu filho em casa. Mesmo durante o tratamento, porque mesmo quando ele vai pra psicoterapia, ele não vai ficar 100% na primeira ida. Eu vou lá, ele não vai resolver o problema e dizer assim, não, tô bonzinho, não é remédio, né? E nem remédio resolve, porque você tem que fazer o tratamento. Exatamente. São sessões e sessões. parceria ainda, né? Nesse processo. Algo que é, digamos que é comum, né? Nos atendimentos ali que eu faço na DIPS, por exemplo, e que é importante gerar um ambiente acolhedor dentro de casa. Algo que, por incrível que pareça, nós orientamos os pais a terem um diálogo com os filhos. Uau! Nossa. Incrível, viu? Isso, entende? Então, A estreitar esse diálogo, a ter um diálogo aberto, a ter um diálogo de acolhimento mesmo. Porque muitas vezes esse adolescente ele está num ambiente de muita pressão. Então são pais que cobram demais, por exemplo. Então é um pai pais que cobram que ele tire boas notas e gera muita. E essa cobrança faz com que ele gere a autocobrança, né? E que ele tem que ser perfeito. E aí ele não consegue lidar com isso. e ainda tem as comparações. Mas porque teu primo passou. Eu já passei por isso, tá? Teu primo passou. Não, mas porque fulano fez isso. Como que tu não conseguiu se ciclano fez? Aí eu... Pois é, né? Aí tu já fica naquela autocobrança. Não, vamos para uma sessão de terapias agora. Né? Vamos seguir. Mas acontece. Acontece. E essa autocobrança faz com que gere um sofrimento emocional. Demais. Como a gente falou lá fora, por que as crianças, os adolescentes se mutilam? O sofrimento emocional é tão grande que eles têm a necessidade de descarregar de alguma forma, de sentir de alguma forma. Se não tem os pais acolhendo, compreendendo, como é que ele vai descarregar isso se o pai não ouve, né? Se não tem nenhum acolhimento em casa? E aí vai para a parte física, vai para a automutilação. Normalmente é uma extensão do sofrimento mental, do sofrimento emocional. Aí entra a importância desse ambiente familiar saudável, né? É um ambiente que tem acolhimento, um mínimo de acolhimento, que tem diálogo, ok, em que pode ser proporcionado algumas coisas, por exemplo. Porque imagina que ele vai para psicoterapia e chega na psicoterapia, a psicóloga pontua lá que algo que seria muito importante que fosse inserido dentro da rotina daquele adolescente fosse atividade física, né? Atividade física, mas ele não gosta muito, isso aqui. Natação, aí você vai ver, aonde eu consigo natação para esse adolescente? Aí esse pai às vezes não consegue proporcionar isso, né? Qual seria uma outra atividade física, um exercício físico que esse adolescente pode fazer? Buscando alternativas, né? Isso. E, então, assim, é importante que às vezes dentro desse ambiente familiar ele consiga ter acesso a algumas coisas. Nós entendemos que nem todos os lugares vão ter, né? É por isso que nós buscamos alternativas ali junto com a família, para que esse adolescente possa encontrar formas de ter qualidade de vida, sabe? Mínimo. O mínimo, né? E que isso possa auxiliar na melhora da saúde mental dele. E quando a gente fala em Janeiro Branco, né? Que é essa campanha que fala sobre saúde mental e tal. Porque muita gente fala assim, mas não é só em janeiro que a gente cuida da saúde, né? Mas a importância das campanhas da gente ter um momento para falar, né? Porque muita coisa é o senso comum. O senso comum é maravilhoso, para não dizer o contrário. Não, mas por que eu não faria? Não, mas se fosse comigo eu faria diferente. Eu acho que essa é a pior das frases que se pode ter, né? Se fosse comigo eu faria diferente. Tem certeza? Você não tem a mesma vivência do outro. E aí, a gente entra na parte do vocês cuidam da mente dos outros. E quem cuida da mente de vocês?
Boa pergunta. Os nossos psicólogos. Os psicólogos precisam ter os seus terapeutas É também. porque pelo que eu soube, vocês não podem ser tratados por pessoas, amigos, conhecidos, né? É interessante isso. Pois é, por quê? Por que Isso é isso? interessante, porque o Vai lá. código de ética, ele não deixa explícito que nós não devemos atender Parentes conhecidos, e amigos, amigos. parentes, etc. Né? Mas é uma recomendação. Por quê? Porque isso pode interferir no processo psicoterapêutico. Né? Imagina, sei lá, vou atender o meu primo, né? E aí eu tô lá atendendo o meu primo, eu falo assim, não, cara, vamos aqui, eu vou te atender. Aí ele olha pra mim, mas macho, Te conheço, mano. entende? Já não tem autoridade nenhuma. Será que minha tia não falou alguma coisa pra ele antes? Exatamente. Ou então, às vezes, Entendeu? e Tem olha que interferência da interessante. família, entendeu? É interessante porque às vezes ele pode até que tem uma certa seriedade, por exemplo, não acontece isso como que nós falamos, mas que ele pode soltar alguma coisa ali que vai influenciar na forma como eu vou estar lidando com aquilo. Sim. Então, eu estou perdendo a imparcialidade aqui nesse processo. Entendi. Né? Então, não estou tão neutro assim. Né? Eu já conheço, eu sei de onde você vem. Entende? Ainda tem aquelas comparações, aquilo que já vem lá de trás. É melhor, realmente. É melhor né? evitar. Mas existem as técnicas, mas nós também temos emoções, entende? Então, Exatamente. pode interferir nessa parte emocional, né? Então, tem que ter esse cuidado. Que às vezes fica até pesado, né? Porque você imagina. Eu fico imaginando assim. Eu digo isso porque de vez em quando eu chego em casa morta. Meu trabalho, eu não faço nem um esforço físico. Eu não faço nada. Eu fico sentada, geralmente ouvindo alguém falar. E geralmente não é uma coisa boa, né? Como a gente trabalha no conselho, muita coisa que acontece é o quê? Conflito familiar. Muito comum. Eu acho que é uma das maiores demandas, né? E aí o conflito familiar, ele sempre reflete diretamente nos filhos. Porque aquele casal que geralmente está se separando ou está gerando algum problema, ele descarrega a raiva em quem? No filho. Porque vai afetar diretamente o outro. Aí começa a briga, não, porque o filho é meu. Aí puxa o menino pra cá, puxa o menino pra lá, puxa o menino pra cá. Eu já tive vários relatos de adolescentes e crianças falando assim, eu só queria que eles me esquecessem nessa briga deles. E aí eu sempre faço o quê? Peço o acompanhamento do psicossocial, o atendimento psicossocial da família, não só da criança ou do adolescente. Porque eu entendo que é o que vocês falaram. Como que eu vou pedir para tratar a criança e o adolescente? O problema não é eles estão de boa, eles só querem ficar bem, curtir a vibe, o momento, tá na idade, estão ali no momento. Então, assim, e aí entra os momentos de estresse. Estresse, ansiedade. Você que trabalha com a questão lá na Gypsy, que lidar diretamente com atos infracionais, que lidar diretamente com a questão de uso de entorpecente, bebida alcoólica, que hoje, assim, é muito visível. Eu acho que, na minha época, pelo menos, eu não sei se eu era muito curumim ou iludida, mas eu não via tanto quanto hoje você vê a facilidade do adolescente estar ali com o quê? Com um cigarro? Ou é aquele outro negócio, aquele cigarro vape. eletrônico? Pendrivezinho, O pendrivezinho. Vapor. E eles acham coisa mais linda soprando aquele negócio pra cima. Aquele vape. A questão de festa com bebida. Eu não sei se entra muito a ideia das redes sociais. Demais. Aí a gente entra nesse conceito. Eu estava lendo lá pela Folha de Boa Vista a entrevista que você mesmo fala, né? Sobre essa questão sobre a saúde mental e quando a gente trabalha a questão de celular. Eu vou ser bem sincera. Eu, enquanto adulta, não é a questão de um vício, ou talvez seja, mas eu não consigo esquecer o celular. Meu celular dorme comigo do meu lado. Eu acordo, a primeira coisa que eu vejo. Eu vou tomar banho, ele tá comigo. Eu vou pro trabalho, ele tá comigo. Eu tô almoçando, ele tá comigo. O meu celular é meio que o meu braço. Não, essa levantada de sobrancelha assim. Mas assim, tudo por causa do trabalho. Jamais porque eu tô assistindo TikTok, calma, essas coisas. Né? Mas assim, a gente fica tão viciado, né? Porque eu tava até vendo, existe um emburrecimento da população por conta desses vídeos bestas. Aí eu fico lá assim, será que eu tô ficando doida, meu Deus? Mas porque a gente fica, né? E eu gosto muito de ler coisas sobre saúde mental, principalmente porque eu tenho consciência de alguns transtornos que eu tenho. E aí eu fico meio que assombrada com isso. Mas eu vejo o vício e o costume de tu deixar... A gente até conversou com uma advogada recentemente aqui, que ela falou sobre um abandono digital. O abandono afetivo, que os pais estão fazendo o quê? Entregam o celular na mão do menino e esquecem ele lá. E aí, como é que vai crescer esse adulto?
né? Que ele só fica no celular. Aí ele não cria um princípio, não cria nada. Às vezes assiste um negócio aleatório. Eu vejo eu tenho uns sobrinhos, né? Eu não tenho menino, mas eu tenho um monte de sobrinho. Aí eu tava vendo meu sobrinho assistindo tal de grafite, é um negócio que tu bota uns bonequinhos assim, tudo quadrado, tudo feio. Minecraft. É esse negócio aí. Joga Roblox também, que é uma Isso. plataforma. Aí eles ficam montando a casinha, eles passam 2, 3 horas assistindo o cara montando uma casinha. Isso. É isso. Gameplay, cara. Eles assistem horas e horas. E não tem musiquinha, não tem nada. É só o cara falando. Aí às vezes é alguém jogando com outra pessoa. Aquele negócio sem sentido nenhum. Isso. Aí eu fiquei assim. Eu fiquei olhando. Eles montam um universo lá dentro. Eles montam o mundo dele. Tu já fez, né? Cara, demais. E assim, olha que louco. Não é nem questão de eu jogar. Olha que massa, assim. Lá, muitas vezes, durante os atendimentos, uma coisa que eu ensino os pais é olhar o bem-estar digital que tem em todo o sistema de mobile, sabe? Então, tem tanto no Android quanto no iOS. Falo assim, vamos olhar. Quantas horas? Vamos olhar. Mas tu sabe de um adendo. Minecraft? Tu só jogou, pô, claro, pra ter experiência. E foi. Mas eu falei assim, cara, o que esses meninos estão vendo aqui? Deixa eu olhar. Deixa eu fuçar um pouquinho, né? Tu viu, tava com a cidade gigante. Então. Como é que constrói uma casa? Meu Deus. E assim, é assustador, porque daí que nem você tava falando sobre o abandono afetivo, né? Ele acontece muitas vezes aí. Você pega... Eu tô ensinando o responsável a olhar o bem-estar digital do celular dele. Eu falo assim, abre lá nas configurações, olha ali. Quando ele clica lá, tem 8 horas de rede social. Eu tenho uma situação que eu lembrei agora, que eu tava atendendo uma família. Olha a situação. A família. Imagina uma casa. Nessa casa tem um quarto em que dorme a mãe, a esposa da mãe e a filha. A mãe não consegue conversar com a filha, ela manda mensagem. Do lado, a cama do lado. Ela manda mensagem pra filha, porque a filha dela não responde ela se elas conversarem cara a cara. Porque tá perdendo a interação social, entendeu? E é algo que a gente ensina, inclusive. É um dos pilares da saúde mental. Você precisa socializar, você precisa interagir com pessoas, que a tela tá tirando isso. Então, um dos fatores desse aumento dos transtornos mentais, de depressão, ansiedade, é a tela. Porque retira um pilar fundamental, que é o quê? A interação social. E aí tu olha a vida dos outros, é parte bonita, né? É todo mundo viajando. Tu conversa com a pessoa lisa, mas tá lá, viajando. Aí tu vê tomando banho de mar, a pessoa andando no carrão, gasolina. E aí quem gosta de bebida, tomando aquelas bebidas caras. Aí tu olha assim, rapaz, fulano nem trabalha. Aí fala assim, eita, mas essa pessoa tá vivendo, só clique. Porque às vezes nem curte a paisagem. Porque só fica tirando foto pra mostrar pros outros. Fica tirando as fotos, só são cliques. Realmente tá curtindo aquela paisagem? Realmente tá dando um mergulho no mar? Ou é só um clique, né? Porque muitas vezes é só um clique. Não tá tendo essa vivência mesmo. E a gente tem até muitas campanhas que falam sobre isso, né? Eu já vi algumas campanhas na internet que elas demonstram essa questão do clique. Que às vezes a pessoa tá aqui dizendo que tá comendo natural, mas tá se acabando o sanduíche ali. Aí, mas ele é natural. Aí o fulano tá andando nas festas mais badalado, não sei de onde, mais que nada. Ele passou na frente e tirou foto. Então, assim, aí aquela pessoa que olha a vida da outra... Aí ela esquece de viver a dela e diz, pô, fulano tá melhor do que eu. Uhum. E aí começamos a ansiedade, depressão, achando que a vida não tem sentido. Não tem. Porque... E aí, imagina, você olha pra vida do outro, é lindo, né? Às vezes eu costumo falar assim, imagina seu filho, pega o celular, ele abre o TikTok, que tem lá 7 horas de TikTok. E aí você não entende por que ele tem atenção dispersa, né? Por que ele não consegue se concentrar em nada, ou por que ele tá muito triste, enfim. Você começa a olhar ali e aquela rede social, o algoritmo é programado para te entregar aquilo que te dá prazer, aquilo que você curte. Então, você sai de um lugar que é tudo prazeroso demais, que é maravilhoso, é perfeito estar ali dentro. E vem pra vida real. Vem pra vida real. Que é tediosa, que é chata, que a gente tem conflito, que a gente tem que lidar com as dificuldades do outro e aí acaba perdendo a interação social. Perde traquejo. A pessoa não tem traquejo social algum, porque isso não está sendo desenvolvido, ela não tem repertório. Além de influenciar também na autoestima, porque, poxa... Essa pessoa é tão perfeita, né? Ela faz tudo isso, ela consegue realmente fazer tudo isso, trabalhar, cuidar dos filhos, viajar. Antes das 8 horas da manhã. E eu não tô conseguindo nada, né? Então a autoestima fica lá embaixo, aí tem a questão de filtros, de questão da perfeição
física mesmo. Poxa, eu não tenho como ficar bonita como essa pessoa, será? E aí vai investir em algo supérfluo, uma perfeição que não existe, né? Que, tipo assim, é uma utopia essa perfeição que a internet vende. Atinge a autoestima, a interação social e a questão de satisfação mesmo, pessoal, né? Você perde a sua satisfação de viver, porque nada chega a essa perfeição que todo mundo vende. Gera paralisia. Né? Eu tava vendo, tem pessoas que têm um transtorno de sempre estar... que ela nunca tá feliz com ela mesma, né? Assim, ela sempre acha que ela tá feia. Aí ela puxa um negócio daqui, aperta um negócio dali, levanta, bota cílio, tira cílio, bota a boca, tira a boca, corta a orelha. Eu falo, meu Deus, daqui a pouco a pessoa tá toda deformada e ela não consegue ficar feliz consigo mesma. É um transtorno, né? Que é quando a gente fala assim, a vida perfeita do vizinho, aí a gente esquece da nossa, né? Mas é o famoso, ninguém sabe que o vizinho tá passando ali, aguando a plantação dele, tocando terror, trabalhando, virando bicho pra poder dar resultado. E às vezes nem tá, né? Às vezes ele tá sacrificando alguma coisa que é mais importante pra estar ali. E tudo isso é influência de tela, da internet, da perfeição vendida na internet. Mas aí, além da tela, além disso, a comida também influencia? Com certeza. Droga, não. A comida, com certeza. Existe um estudo que fala que o sistema digestivo, especialmente o intestino, ele é considerado o segundo cérebro. Ele é mais emotivo, né? É por isso que diz que dá aquele negócio friozinho na barriga Friozinho quando na tá comendo, ou quando tá apaixonado, que dá as borboletinhas. Eu já vi isso aí. Tem pessoas que não podem ficar com fome, muda totalmente o humor, né? Eu sei, conheço pessoas assim. Vou provar balançando a cabeça. Então, Não que eu fique. não, mas então a alimentação tem tudo a ver, né? E existe também gastrite nervosa, porque é emocional. Então, tá tudo ligado ao nosso segundo cérebro. E porque é também responsável de produzir as enzimas, né? A gente precisa investir nos nutrientes que o corpo precisa para tudo funcionar direitinho. Então, a comida tem tudo a ver. O meu amigo Everton, ele tem até uma... Vamos falar um pouquinho da sua experiência. Ele tem um pouco da experiência dele para falar aqui com a gente hoje. Tem gastrite nervosa? Não. Não. Mostra foto. Né? Mas eu já passei por um processo de emagrecimento, né? E aí eu senti um pouquinho na pele a influência da minha alimentação em toda a minha estrutura, né? Então, tanto da prática de atividade física, alimentação, sono e hidratação. Nossa, caramba, beber água, né? Coisas que a gente nem precisa, eu acabei a minha. Mas isso é real, eu posso dizer. Eu fico muito estressada quando eu fico com fome. Né? Assim, eu tenho picos de raiva, né? E o legal é que eu tô aqui passando mais que uma terapia. Se vocês forem notar, eu já falei ansiedade. Ai, mas eu só anotando daqui a pouco. Peraí, pega aqui, ó. Lista de remédios pra tomar. A psicoeducação aqui vai sair em dia. Mas, ó, eu tive... É porque, assim, como a gente tava conversando mais cedo, né? A gente ri, mas realmente tem uma série de momentos na vida da gente que elas são séries de muito estresse. Eu já meio que fui um pouquinho viciada em trabalho. Eu tô conseguindo largar, mas não é fácil. É um processo. Eu também luto com isso. Olha, Então... né? A gente vicia em trabalho e aí é bem complicado. Quando eu falei na questão da comparação, eu tenho muito essa cobrança comigo. Aí eu fico naquilo, eu pego tudo, o meu namorado ele fica me regulando. Né? Eu pego um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer tudo, deixa que eu vou fazer, eu vou dar conta. Aí me cobra uma coisa, eu tô fazendo, e aí eu fico com raiva. E aí isso me dá um transtorno de ansiedade. Lembra que eu falei? O aperto no peito, a falta de ar leve. E aí eu fico estressada. E aí começa a questão na pele. Aí, atualmente, a minha ansiedade e o meu estresse, ele começou a aparecer na pele. Eu já tive tipo, como se fosse queimadura na pele, principalmente na coxa. Já tive a questão de marcas no rosto, muita espinha, muita ferida. Na cabeça também, cai cabelo. Já passei baixo já. Né? Mas, assim, de todas essas, eu acho que a minha foi... É porque eu sempre fiz provas para concurso. Eu costumo falar nisso porque eu fiz concurso para polícia. Só que, assim, a primeira vez que eu reprovei, faz muito tempo que eu lembro que eu falei que me achava doida. Eu vou treinar não, eu sou atleta.
Aí eu rodei. Na primeira que fui correndo, perdi. Não tava. Saí de lá triste que só. Mas eu falei, eu era atleta, né? Ainda tem aquela. Mas tu não era atleta? Pois é. Aí eu já reprovei na primeira, comecei meus picos de ansiedade. Foi quando eu fui pro atendimento e tudo mais. Larguei tudo, larguei faculdade, larguei namorado e fui embora. Aí voltei. Não, tô boa. Tô 100%, vou viver de novo. Passei num segundo concurso. Aí eu já tava trabalhando numa outra situação. Eu tava estudando para fazer o concurso, não passei, fiquei triste. E aí eu fui trabalhar num outro lugar. Com isso, eu meio que eu me afoguei na comida, né? Normal, lembra que eu falei? Descontou na comida. Aí comecei a comer. Cheguei na obesidade 1. Aí eu tinha passado no outro concurso pra guarda de fronteira lá em Bonfim. Só que assim, eu nem lembrava. Aí saiu meu nome, me chamaram. Eu não tava treinando, eu tava obesa. Eu falei, mas eu vou lá. Vou porque eu vou passar. Cheguei, reprovei, vim triste de novo. E aí, na quarta vez, eu passei. Fui chamada no concurso, que eu não tinha passado, me chamaram. E eu passei em Manaus também para concurso. Aí eu cheguei aqui, eu reprovei. Só que daqui eu já estava meio que me preparando psicologicamente, que eu não tinha conseguido fazer realmente. E aí eu fui para Manaus. Só que quando eu reprovei aqui, eu comecei a me sentir numa extrema tristeza, que eu não conseguia sair do quarto. Tu sabe o que é um baixo astral? Um negócio assim que parecia que tinha 200 quilos na minha costa. Eu só queria ficar tocado no quarto. Eu já gosto, sou meio antissocial, mas eu gostava de ficar mais ainda tocado no quarto. A mãe assustada comigo. E aí eu percebi que, na verdade, eu já estava caminhando para uma depressão, né? E aí eu conversei, e aí eu me reergui de novo, passei em Manaus. Aí eu respirei. Só que nisso eu trabalhava na escola. Eu era assistente de aluno na escola e eu lidava diretamente com criança. Então, o estresse diário de lidar com criança é muito complicado. Aí você imagina, eu trabalhava numa escola pró-infância. Aí você pega crianças de 1 ano e 6 meses a 6 anos. De um extremo ao outro. Porque o menino, quando começa o ano, ele começa chorando num desespero que tu pede, pelo amor de Deus, que ele pare de chorar. Pelo menos os 15 primeiros dias ali. Não, é insuportável. E aí, isso foi caminhando de uma forma muito progressiva. E aí, eu fui percebendo que eu estava muito estressada. Aí, eu fui pro atendimento psiquiátrico. Aí, foi quando eu comecei a tomar os remédios. Aí as respirações, aí a gente melhorou. Aí hoje eu tô aqui rindo e tal, mas de vez em quando tem esses surtos. E aí quando a gente fala, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Tem gente que diz, mas você... Eu, quando converso com as crianças e com os adolescentes do trabalho, eu falo, eu também passo por isso, entendeu? Eu também tenho essa necessidade de fazer esse acompanhamento. E quando eu falo com os pais, no geral, as pessoas que cuidam das crianças ou dos adolescentes, eu falo, você também precisa fazer um acompanhamento. Acho que todos nós precisamos ter um acompanhamento, às vezes ser ouvido. O problema não é seu filho, o problema às vezes é você. Ou você aprender a lidar. Porque às vezes tem pessoas que não querem ouvir. E aí você fala assim, para você poder aprender a lidar com seu filho ou com sua filha, por que você não faz uma sessão? Bora lá, vai lá, vai ser legal. Nem sei como é que é. Mas a gente tem que indicar para as pessoas, né? Que é aquilo que a gente falou. Aí vem a ideia do preconceito. Muita gente acha que essas sessões, elas são o quê? Pra quem é doido. Eu não sou doido. Eu tenho um sobrinho de 15 anos que ele fala isso. Eu falo, olha, tu tem que fazer... Vamos fazer vamos conversar com a psicóloga, vai ser legal. Tu vai gostar e tal, tu precisa disso. Eu não, eu não sou doido. Eu falo, mas menina, eu também não era não, mas eu fiz. Entende? Porque aí você se coloca no mesmo lugar. Né? Para que as pessoas entendam assim, não, mas se fulano fez... Eu já tive contato e tá tudo bem. Viu? Olha, eu tô boazinha. E tem gente que vai exatamente por isso. Por exemplo, cara, não, se tu foi... Então tá tudo bem. Eu olho, ela parece que ela é ok. Por que eu não posso ir? Ela tá parecendo assim, né? Ou já fico olhando de canto de olho, né? Eu não vou mais ouvir essa conselheira, não. Eu quero outro. Meu Deus. Mas essa é a intenção do Janeiro Branco, né? Pra desmistificar isso. Que não é só pra quem tem depressão, ansiedade, pra quem é louco, pra quem é doido, né? É pra todo mundo que tem problema, que precisa de alguma forma gerenciar alguma área da vida que talvez não esteja tão ok. Eu costumo falar para os meus pacientes que a terapia não vai resolver os problemas deles. Não vai resolver. O que vai fazer? Vai ajudar você a aprender a gerenciar os problemas. Como eu vou me comportar perante essa situação, essa dificuldade? Então, quando você consegue gerenciar as suas emoções dentro daquelas dificuldades, daqueles problemas, você vai olhar numa perspectiva diferente. Então, não vai ser mais um problema, vai ser uma fase, né? Porque tudo passa. Mas passar de uma forma consciente e gerenciável
tem um outro peso, uma outra medida. E é isso que a terapia faz com o paciente. Ajuda ele a gerenciar as próprias emoções, tentar se entender, se compreender, para passar por essa dificuldade, por essas crises, por essas fases que não são tão legais, que normalmente muita gente passa. Todo mundo passa por fases assim. Então, com uma perca, né? Então, não vai acabar com os seus problemas, você vai aprender a gerenciar eles com as suas emoções. E gerenciar até essa expectativa, né? No início das sessões é interessante, porque às vezes a pessoa chega lá exatamente com essa perspectiva, com essa expectativa gerada dentro de si. Ela fala assim, caramba, eu vou lá e não, o psicólogo vai ser a cartada mestra, assim. Pronto, ele vai resolver a minha vida todinha. Me dá um conselho? Aí vocês, não, eu tô aqui pra lhe ouvir. Aí tem memes disso na internet, não tem? Que o pessoal fala assim, aí qual é o seu problema? Não sei, eu vim aqui pra pessoa me dizer. Acontece, né? Até com certa frequência. E essa escuta ativa vai levar a pessoa pra autorreflexão e vai, isso faz sentido. Aí vai ter os questionamentos. Então tem algumas técnicazinhas que faz com que a pessoa entenda realmente o que ela está sentindo, o porquê ela chegou lá, evitar gatilhos. Então, façam terapia. Olha, é maravilhoso. Vale a pena. Vai na fé, olha o outro. Vale a pena. Mas assim, pra vocês, eu queria que vocês contassem um relato de vocês. Qual foi o momento mais difícil pra vocês enquanto psicólogos? Porque eu tenho certeza que a gente sempre tem aquela historinha assim, que às vezes a gente pega porque a gente viveu algo, ou um gatilho pra gente, ou, né, é muito pesado, ou a gente ficou... Ou foi um momento, assim, que mudou a vida de vocês. Ó, pra ti foi toda gypsy. Então. Passei por aqui. E aí da importância, né, de o trabalho de vocês em todos os setores, que era o que a gente estava conversando mais cedo. Se a gente desse tanto valor ao quanto a saúde mental é necessário, o quanto é importante termos psicólogos que acompanhem as pessoas, principalmente no setor público. Eu falo isso porque eu trabalho nesse setor e eu vejo a necessidade, né? A gente, enquanto conselho, por exemplo, a gente lida diretamente com problemas diários. Literalmente, todo mundo vai lá achando que a gente vai resolver. Olha, gente, a gente não resolve, tá? Só pra ficar a dica. Às vezes a gente indica o povo. Quem resolve é eles ali, ó. Pra outro lugar. E caminha, por exemplo, a Gypsy é né, que abraça, né, a grande parte dos problemas que acontecem com relação nas escolas. E aí você falou mais cedo, o que trabalha na rede municipal, né? Que trabalha com as crianças que têm TEA, mas também trabalha em uma série de situações na clínica também. Então, para vocês, qual foi o momento, assim, um marco para vocês do trabalho enquanto psicólogo? Porque cada paciente traz uma demanda, né? Então, tem algumas demandas que a gente fica, nossa, que incrível. Tem uma paciente que ela chegou para mim com diagnóstico de depressão, ansiedade, e ela tinha várias tentativas de suicídio, né? De tirar a vida. E eu comecei acompanhamento com ela, e ela começou um atendimento bem retraída, depois já começou a se soltar, né? E ela achava, teve uma fase na terapia que ela estava achando que tinha TDAH. E eu, pode ter um TDAH assim, associado. E eu achava ela muito introspectiva, mas conforme foi passando a terapia, ela foi se soltando um pouco mais. Eu pedi para ela investigar um pouquinho melhor, fazer uma investigação com uma neuropsicóloga. Só que a gente já tinha trabalhado várias coisas, a parte de sociabilidade, a questão da relação com a mãe, com os amigos na escola. Então, ela já era uma outra pessoa. E quando ela fez essa investigação, ela descobriu que ela tinha o diagnóstico de autismo, nível 2. E a gente conseguiu trabalhar várias coisas nela antes mesmo do diagnóstico. E quando ela ouviu esse diagnóstico, ela ficou super triste. E a mãe dela me ligou, ela tá arrasada aqui, tá triste. Aí na sessão seguinte, eu conversei com ela e falei, olha, que legal que você superou várias limitações e dificuldades antes mesmo do diagnóstico. Aí eu li lá o laudo dela, né, e as recomendações que a neuropsicóloga passou, né? Que era tudo aquilo que a gente já tinha trabalhado, né? Então, eu fui falando, a gente trabalhou isso? Sim. Como é que você se vê nessa área aqui? Não, tá tudo bem, eu consigo entender isso. Aí, eu fui falando cada ponto, cada pontuação. Então, o que era para ser trabalhado bem antes, se ela tivesse tido o diagnóstico de autismo,
ela teria tido uma adolescência mais tranquila, né? Mas aí ela trabalhou sem o diagnóstico e superou antes mesmo do diagnóstico. Hoje é mais comum até, né? A questão de identificação de autismo em adultos, né? Sim. Isso. E Autismo hoje, TDAH. e hoje ela é super bem resolvida. Ela já deu palestras sobre o autismo, sobre a experiência dela. Legal. E pretende fazer psicologia ou terapia ocupacional, que ela falou. Porque ela falou que a psicologia mudou a vida dela, entende? Sim. Então, ela não tem mais crises depressivas. De ansiedade é recorrente, claro, né? Mas ela mudou totalmente o comportamento dela. Então, é muito legal ver ela falar sobre como ela se sente hoje, sabe? E ainda incentiva outras pessoas a fazer terapia e fala sobre o autismo, que não é uma limitação, que ela pode tudo. E começou a sonhar. Ela saiu daquele lugar de querer não viver, né? Sim. Para agora sonhar, querer fazer uma faculdade, entrar nessa parte realmente de saúde mental, cuidar de outras pessoas com TEA. Eu sempre falo para ela, olha, você é um exemplo assim, como paciente, eu tenho orgulho de poder ter acompanhado você. E antes de passar por mim, ela passou por outras psicólogas que não identificaram isso. Então, eu fiquei muito feliz porque quando eu comecei esse acompanhamento dela, foi quando eu comecei realmente a atender na clínica, né? Então, ela foi uma das primeiras pacientes que eu comecei a acompanhar. Eu pensei, e quando eu vi essa evolução, eu pensei, nossa, é isso mesmo que eu quero para mim. Porque ver aquela pessoa retraída, feliz, né? Querendo viver, influenciar, entender que a terapia fez parte disso, fez eu entender, eu estou no caminho certo. Olha aí, ó, viu? Caramba. Será que tu supera? Legal. Não. Mas eu conversei sobre Nem quero isso. dizer, né? Não, é mas, muito massa, assim. Eu acredito, assim, que casos em que a gente pega, por exemplo, de ideação suicida, tentativa, planejamento, enfim, em que a pessoa consegue sair daquilo. Ela fala, cara, eu quero viver. Quero viver. Isso marca. É o mais gratificante no contexto todo, né? No geral, a gente pode falar isso também. E às vezes também é o mais assustador. Um dos mais assustadores, né? Porque geralmente quando a gente lida com violências, a gente lida com isso, né? E você que trabalha lá na DIPSI sabe o quanto às vezes, machuca, às vezes, mais na gente do que quando a gente tá falando a realidade ali. Você vai ouvir, parece que estão enfiando uma faca. Eu já tive uns relatos de umas adolescentes que falaram um contexto bem complicado para mim, que eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu cheguei em casa numa tristeza, num baixo astral, que eu falei assim, meu Jesus, não, tá repreendido, vamos respirar. Porque, assim, a gente se sobrecarrega também com essa questão. Por isso que eu te pergunto, assim, se teve algum caso que te marcou. Teve. E eu tava tentando selecionar aqui. Não, esse aqui não, esse então, aqui. Caramba, São muitos, peraí. eu escolhi um, mas Eu tive... são muitos. Acho que a primeira pessoa que eu atendi foi um caso que me marcou, porque a gente conseguiu chegar a um abuso que ela tinha sofrido na infância, que estava levando a tudo aquilo que ela estava vivendo no cotidiano. Então, tipo assim, ela tinha uma certa idade já. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Existe realmente a possibilidade de a pessoa ter sofrido um abuso e ela simplesmente esquecer? Existe. Então, ele corta ali. Isso. O editor da vida Vai pro inconsciente, né? Porque às vezes a dor é tão grande que o consciente não suporta processar, entendeu? Então, pro inconsciente fica lá. E na terapia, dependendo de como vai acontecer o autoconhecimento, aí vai liberando algumas informações. Eles vai se preparando conscientemente para liberar essa informação. Desculpa te cortar Não, uma vez, é mas real. mais uma dúvida dentro disso. Por que eu pergunto? É por conta daquilo que nós estávamos conversando, da importância de ser ouvido por uma pessoa especialista para poder fazer essas escutas, né? Que hoje existe uma lei, né, que ela foi determinada desde 2017, mas, por exemplo, aqui a gente quase não ouve falar. Mas hoje existe uma lei que determina que qualquer pessoa, qualquer criança ou adolescente que tenha sofrido qualquer tipo de violência, ele deve ser ouvido por uma escuta especializada. Né? Não é qualquer pessoa que pode chegar, a não ser, claro, que for uma denúncia espontânea. Mas aquilo... E aí, como é que foi? Me conta! Eu tive uma situação que aconteceu que a família queria porque queria que a criança contasse o que tinha acontecido. Conta!
Fala pra ele como é que foi. Eu falei, não, mas não precisa, não tá tudo bem. E era eu e a criança assim, tipo, não faz isso não, moço, pelo amor de Deus. Que a pessoa, ela vai, não, mas tu tem que contar. Não, ele vai contar. Conta agora. Aí eu falei, não, peraí, senhor, o senhor vai me dar licença aqui, eu vou conversar com seu filho sozinho, depois eu converso com o senhor. E aí eu tive que acalmar a criança comigo, porque até eu tava assustada, porque ele queria que o menino me contasse. E para chegar nesse nível Violência. da pessoa falar, precisa de algumas sessões, não é a primeira. É algumas sessões, quando ele sentir confiança em você, aí ele solta, não é assim de cara. Aí a gente tem que explicar, papai, o senhor conta tudo que o senhor quer pra qualquer pessoa, só porque estão dizendo? Ele, não, eu falei, então como é que o senhor quer que o menino conte, homem? Cuidado, o senhor tem que ter um cuidado, a gente vai encaminhar. E aí houve todo um trabalho, mas eu passei quase a manhã todinha conversando, porque até eu fiquei assustada com o homem. Eu tava, peraí, deixa o menino aqui. Faz. Aí você imagina o que essa criança tá passando. Em casa. Foi isso, aí a gente passou, encaminhou. E esse é um dos casos que eu tenho orgulho de dizer, vou dizer sim, eu posso dizer porque a gente consegue identificar que a violência que ele estava sofrendo não era só do violador, entendeu? Ali era um conflito familiar, mas que os dois estavam violando aquela criança. Porque a gente fala assim, violência, violentar, né? O pessoal só tem a ideia de abuso sexual, mas não, violentar, quando a gente fala violentar, a gente fala sobre abuso psicológico, abuso físico. E o psicológico eu interpreto como um dos tão ruins quanto o físico. Com certeza. Porque às vezes ele ficam marcas que nunca somem. E aí já era. Daquilo ali a pessoa começa as séries de transtornos. Esse aí foi um que eu consegui acompanhar. E eu ainda acompanho, né? Eu tenho 1 ano ainda. Acho que foi um dos primeiros que eu tive, que tanto que eu fiquei bem assustado na situação, porque eu também estava perdida na vida, que eu não sabia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer E aqui? agora? Aí, e tu fica com aquele negócio, vou levar pra casa. Tipo, tem gente que fala, vamos levar pra casa aquele menino que tá ali na rua. Não, calma, aquilo ali não é um cachorro, não é uma coisa que você pega. Não é assim, você tem que ter todo um cuidado. E aí, esse foi um dos casos que me marcou. Desculpa ter te cortado, agora conta o teu. Mas Então, não, essa tua esse foi paciente aí, foi na primeira sessão ou teve algumas sessões? Essa foi. Mas teve um recente, inclusive, em que foi essa situação, assim, da pessoa chegar e falar, você foi a minha última cartada. Caraca. A gente tava virando o ano ali e tudo, né? E aí, num relato, ele falou assim, cara, você foi minha última cartada. Se não desse certo isso aqui. Eu não sabia, lógico, né? Eu fui saber isso muito tempo depois. Então, me marcou ouvir isso, né? E entender, eu falei, cara, como é importante. Foi muito gratificante entender o impacto que o meu trabalho está tendo. Né? Que todo esse processo aqui, porque não é só durante as sessões, mas a gente tem o tempo de pegar aquele caso, de estudar ele, né? De pensar em intervenções, como que a gente pode trabalhar com esse paciente. Então, caramba, valeu a pena. Sabe? Isso assim, de você falar, cara, isso aqui vale muito a pena. Terapia salva vidas. Encher os olhos de lágrimas, assim, falar, pô... Mas pode chorar. É isso, sabe? Chora todo mundo junto, isso, se nossa, emociona. muito massa. Não, mas eu imagino, porque a gente lida com vidas, né? O tempo todo. E é muito sofrido quando você... Parece que você se sente impotente. Mas quando você consegue fazer alguma coisa, eu digo isso porque a maioria das vezes eu me sinto impotente no meu trabalho. Por isso que eu tava falando mais cedo, assim. Às vezes as pessoas acham que a gente vai resolver o problema do mundo. E às vezes eu fui iludida. Hoje, os meus colegas, alguns dos que eram das antigas, que eu falava, não, o conselho tutelar não trabalha, ele não garante, porque o conselheiro que não vai atrás. Não gente, não é não. Né? A culpa não é do conselheiro. Agora eu entendo, eu posso né? dizer. Correndo pra cima assim, pra eu tenho até que. Vou botar um asteriscozinho lá, vídeo falso. Fake news. É fake news, não é verdade. O pobre do conselheiro, ele tenta, ele trabalha, ele indica, ele vai. Mas assim, realmente, é muito difícil, né? Mas é muito bom quando você encontra um caso e você consegue resolver. Quando você consegue ajudar, mesmo que às vezes um pouquinho, né? Porque às vezes a gente se sente tão insignificante dentro da grandiosidade do que a gente está agindo, que a gente pensa assim, poxa, que legal, fiz parte daquilo ali. Eu tufo logo o peito, eu fico me achando. Conto logo pra todo mundo. Com certeza, é isso. Né? Igual mérito. o que vocês falam. E aí, eu queria dizer para vocês que eu admiro muito a questão da psicologia. Acho que não daria muito para mim, né? Eu tenho uma prima que é psicóloga,
né? Eu fui para algumas aulas com ela, que ela me levava, me arrastava pelo braço, e ela foi uma das pessoas que me indicou para a questão de fazer a psicoterapia na época que eu estava com as crises de ansiedade, ela estava estudando. Aí ela me arrastou para lá, falou, vai conversar com o psicólogo para te ver como vai te ajudar. E isso foi o que me ajudou. Porque essa dependência de mim, realmente, eu também estava no preconceito e ia dizer, não preciso não, eu sou normal. Ninguém é, né? E todo mundo precisa de ajuda. Mas lembra que também é uma prevenção. Se você tá entendendo que a sua rotina tá puxada, tá estressante, você tem alguns picos de ansiedade, vai pra terapia. Não espere uma crise forte, né? Porque você tem que prevenir, né? Não chegue lá no problema para você se entender. Se entenda antes. E sabe uma coisa que é interessante? Por exemplo, que hoje, com essa disseminação de informação, tem feito com que as pessoas tenham esse acesso, entender o que é essa crise de ansiedade. O que eu estou sentindo. Né? Porque o que acontece é que o Brasil é um país com alto índice de ansiedade, mas também é um país em que tem um alto índice de procura do médico, do clínico ou do cardiologista, né? E a pessoa chega lá achando que ela vai ter um infarto. E é uma ansiedade. E ela está tendo uma crise de ansiedade. Porque ela não consegue identificar, né? Exato. Ela não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui comigo? Que meu coração acelera, que eu tenho essa sensação de sufocamento. Só não pode perguntar do Google. Ele disse que ela... Tá morrendo. Não, tá morrendo. É câncer. Um mês. Eu digo, se for muito. Eu não posso falar nada. Não, Exatamente. É porque eu acredito que aqui a gente deve estar dentro da mesma faixa etária. Vocês são o tipo de pessoa que pesquisa tudo. Com certeza. É porque hoje o escuro me disse que não pesquisa, né? Que cringe, né? Eu pesquiso tudo. Pergunta do Google. O Google é meu melhor amigo. Então tem isso, por incrível que pareça, né? Eu falo, gente, às vezes eu vou falar sobre as emoções em alguma palestra, e começo a falar sobre isso, sobre a importância das emoções, o quanto elas fazem parte de quem nós somos e que tá tudo bem você sentir. Né? Às vezes a pessoa, não, tô triste, mas não, essa tristeza não. Posso ficar não tô triste. triste, não posso ficar triste. Não posso, não. Não Não, posso. não, se for tristeza, já é depressão. Exatamente. É igual TDAH, né? Assim. Igual TDAH, tu olha e tu vai fazer, faço quiz de TDAH. Bate tudo. Eu falo, rapaz, se for por isso aqui. Assim, se bem que eu avaliando meu dia a dia é um pouquinho distorcido, mas assim, eu acredito. Não é tanto quanto ele fala, não. Mas às vezes essa questão, essa confusão TDAH, tela. Tela, muito tempo de celular, né? Olha aí, ó, viu? E às vezes não é TDAH, diminui. É privação de sono. Privação de sono. Diminui Duas o tempo de tela, por você dia. vai perceber que você vai ter um raciocínio mais. Na verdade, eficiente. quando eu tenho, assim, alguns déficits de atenção, mas só quando eu tô com a minha ansiedade atacada. Assim, quando eu tô na crise, parece que eu não consigo fazer nada. Por isso que eu tava falando pra vocês naquele momento de que deixa que eu vou fazer. Aí começa no estresse. Mas é nesses momentos. Mas são coisas que a gente vai aprender. Gerenciando, né? Tá, tô tentando devagarzinho. No processo. É um processo. Assim, tô repensando. Acho que eu vou voltar pra terapia. Depois de dar o telefone. Mas assim, ó. Vocês atendem em clínica ou... Queria que vocês falassem, né? Deixassem o contato de vocês, alguma informação para quem estiver assistindo, quiser, né, dar uma passada lá na clínica, dar uma conversada, né? Fazer uma terapiazinha de preventivo. É importante, inclusive eu. Sim, nós atendemos na mesma clínica, a Clínica Mãe de Deus. É uma parceria aqui, né, amigo? E eu trabalho na Clínica Mãe de Deus. Você pode, qualquer coisa pode mandar mensagem, né, diretamente para a clínica ou para o meu celular, que eu também respondo, que é 981 16 6710. E eu não tenho ainda formada em publicidade, né? Ainda não tenho meu perfil profissional. Não tenho meu perfil profissional, mas pode mandar no meu perfil que eu uso, que é Neidiane Silva. Pode me seguir lá também. E você, Everton? O meu contato é o 991624274. Ou pode me seguir no Instagram, que é Psi Everton Araújo. Tem lá, clica no link e já vai direto no WhatsApp também. Mas tu tem o profissional? Sim. Tem. Falta movimento da profissional, mas ele tá lá. Ele na próxima vez que eu for convidada, eu vou ter esse profissional. Promessas para 2025, janeiro branco. Promessa. Na minha meta. Não estava na minha meta, vou colocar. Criar o meu perfil profissional. Não, eu sei que eu tenho que criar, mas fico procrastinando. A gente também, psicólogo também tem disso, tá? Procrastina também, né, amigo? Mas eu vou
passar essa procrastinação para trás e vou fazer meu perfil. Pronto, maravilha, viu? Meros detalhes, formada de publicidade. Não que nós Me estejamos julguem. julgando, não, jamais. Aqui ninguém julga, né? Pois A gente é, aponta o dedo. Mas assim, gente, muito obrigada, tá? Viram como foi bem tranquilo? né? Muito bacana. Ai, me doeu, olha só. Não, já passou 1 hora. Ah, foi muito Massa. bacana, né? Foi bem... Bem confortável. Óbvio. Serão bem-vindos novamente, claro que, assim, se vocês puderem participar mais vezes, né? É importante a gente sempre falar sobre saúde mental. Hoje a gente focou muito na questão do adolescente, da família ali, mas eu sei que tem uma série de coisas que dá pra gente falar, né? Inclusive, eu tô querendo trazer mais, que é pra eu poder saber mais coisas, né? Pode te convidar, a gente Importante, vem, né, amigo? Né? Então, Estaremos assim, aqui. vocês serão sempre bem-vindos ao Conversa Aberta. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final pra quem vai estar assistindo a gente aí. Tipo, faça terapia. É. Exatamente. Ó, terapia é vida, tá, gente? Porque a terapia, como eu falei antes, não é pra resolver alguns problemas, mas para você aprender a se conhecer, para você aprender a gerenciar suas emoções, entender como você funciona, que você pode se sentir algumas coisas, que você pode validar seus sentimentos. Então, a terapia vai abrir a tua mente para muitas coisas sobre você e também sobre o próximo. Muitos pacientes que eu atendo falam assim, nossa, depois que comecei a fazer terapia, eu consigo até entender melhor o outro. Porque quando a gente se entende, a gente também entende o outro. Então, faz terapia, porque é autoconhecimento, mas também compreensão sobre o outro. Olha, o psicólogo é... Né? Mas agora, vamos lá, tua vez. Peça ajuda. Sutil. Peça ajuda. Não é sinal de fraqueza você falar sobre as suas dores, suas debilidades, seus problemas, mas é importante, assim, você conversar com alguém de confiança sobre aquilo que você está passando. Às vezes não consigo chegar no profissional, mas eu consigo chegar em alguém que está próximo a mim e falar sobre aquilo que está me gerando desconforto. E às vezes essa pessoa vai te levar até um profissional. Mas, lógico que nós, como profissionais, a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, né? Procure um profissional, faça terapia, peça ajuda. Se você está precisando, peça, por favor. Né? Você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Né? Existem pessoas que estão ali disponíveis e dispostas a te ajudar nessa jornada. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante, né? Com Obrigada certeza. aos dois por tudo. Esse foi o nosso Conversa Aberta de hoje.